Olha, 9h30 da noite, nós estamos aqui no final do expediente com o Dr. Diogo. Doutor, Matias Dalpisol. tudo certinho, Dr. Diogo? Satisfação você, Matias, aqui. Satisfação toda minha. Fazia tempo que estava se programando para vir bater um papo legal, assim, descontraído, né? Matias, então, essa é a ideia de você vir aqui pra gente conversar sobre saúde, sobre assuntos diversos, é uma ideia que a gente já vinha há bastante tempo. Você veio algumas vezes aqui, marcou a última consulta e muitas vezes ficamos aí, acho que até 1 hora conversando. Daí surgiu disso, né? Vamos 1 hora fazer um bate-papo para falar sobre assuntos do dia a dia, do consultório. E doutor Diogo, falar de uma forma bem natural, né? Compreensível, que o pessoal consiga entender bem e tirar suas dúvidas também. Não, vou falar assuntos do dia a dia, do consultório, o que está acontecendo na nossa cidade, na nossa região, o que tem mais de procura, né? Num linguajar comum, nada técnico, né? Exato. Para que a gente possa levar informações mesmo para a galera, né? Começou cedo hoje, doutor, trabalhar? Não começo muito cedo, Matias, não. Como eu vou até muito tarde, exato, Matias, eu começo ali por volta das 8h45, 9 horas. Mas é cedo, doutor. Não, mas tem gente que começa mais cedo, 7 horas. Às vezes começa às 9 da madrugada, né? Ó, esses dias eu passei, era 11 horas indo futebol, teu carro tava ali, doutor. Então, eu vou até tarde. 11 da noite. Eu vou até tarde, mas eu começo ali às 9. Que daí eu e a Dani a gente vem junto, tomamos um cafezinho, e aí batemos aquele papo matinal, e aí a gente chega aí às 9 horas e começamos o atendimento. Mas geralmente eu tenho agora, nesses últimos dias aí, por conta das gripes e covides e gastroenterites e as diarreias e tudo mais, tem aumentado muito a procura, os casos de urgências e emergências. Então eu tenho até perdido o almoço. Tenho ficado aqui, a Dani traz uma marmita aqui na hora do almoço e eu acabo almoçando aqui. Eu ia perguntar se trabalhar até tarde dá sono, umas coisas de café forte, tenho certeza que não, Diogo. Diogo, qual que é a maior procura hoje aqui no consultório? Então a gente tem, Matias, a consulta, a procura do dia a dia do médico generalista, que são os check-ups, né? Os check-ups, em geral, é o que move o consultório no dia a dia, né? Então você tem um basal de consultas rotineiras aí, tanto da saúde da mulher, quanto da saúde do idoso, quanto da saúde do homem, né? E aí quando a gente chega na época do inverno, né? Surgem aí as síndromes respiratórias aí, os resfriados, as gripes, agora aí com a nova era aí o Covid, né? E aí a gente tem uma demanda muito grande dessas consultas. No verão é outro perfil de paciente, aí também tem alguns momentos do ano que tem aí agora, né, dos 2 últimos anos para cá, as dengues, né? Então, assim, depende dos surtos de doenças, né, que estão prevalentes naquele momento. Né? Diogo, eu não sei se é meu ciclo de amizade, né, ou na família, mas eu tenho percebido que parece que nesse comecinho de frio aqui, nós estamos ainda no outono, o inverno nem começou ainda, parece que o número de pessoas gripadas aumentou ou é impressão minha? A gente, Matias, a gente tem a sensação de quando a gente está passando por um determinado momento, parece que quando a gente está passando por um problema, parece que sempre aquele problema é muito grande, né? Então todos os pacientes falam isso, meu Deus, esse clima que hora é quente, hora é frio, mas todo ano é assim. Hora é quente, hora é frio nessa época do ano, né? Agora no início da semana, no finalzinho de semana ela estava um pouco mais quente, agora já esfriou e tal. Sempre é assim, nunca mudou, né? E essas variações de temperatura predispõem mesmo ao surgimento das síndromes gripais aí, né? E nunca foi diferente. Essa época do ano sempre tem as gripes, né? O que foi diferente, Matias, na época da pandemia? Sim. Na época da pandemia, quando a gente teve o Covid, até por conta do isolamento e de não ter aula, os pacientes não apareciam com síndromes gripais, aí não tinha resfriado, gripe, não tinha.
Tinha Covid. Aham. Tinha Covid, enfim, não tinha outras síndromes, né? Aham. Até por uma questão da prevalência da doença mesmo, não tinha outras doenças. Mas, em geral, antes, eu tô há 10 anos em Coronel, todo ano, essa época é batata. Sempre teve, as crianças começam a ficar, e, enfim, não tem. E hoje aqui, quais são os maiores casos de doenças respiratórias, doutor? Seria, Diogo, influenza, H1N1, Covid? Olha, nos últimos 30 dias, Matias, ainda é o influenza. Influenza. Eu tenho testado muito paciente e a gripe mesmo, influenza, tem sido mais prevalente. Influenza B, mais o influenza B. E agora, nos últimos 5 dias, começaram a surgir novos casos de Covid. Covid, né? E aí você vai me perguntar, Diogo, preocupa os casos de Covid? Assim, existe o trauma da palavra Covid, da doença Covid, mas já há algum tempo o Covid não tem nos assustado do ponto de vista de manifestações clínicas, né? Até o influenza agora, ele tem dado mais sintomas, né? Sintomas severos, febre alta, muita dor no corpo, né? Tosse, dor de garganta, dor de cabeça, o paciente fica muito prostrado, né? Diferente do Covid. O Covid, às vezes, o paciente acha que está com um resfriadinho e nem vem consultar. Entendi. E a gente acaba testando. Opa, um Covid. Tem que fazer o isolamento e tal. Mas o que tem pegado é o isolamento, porque os sintomas do Covid têm sido mais leves. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Depois que a gente teve o surgimento da Omicron e o avanço das vacinas lá atrás ainda, a gente não teve mais formas graves, né? Pelo menos eu aqui, que atendo muita gente, não peguei formas graves de Covid. Nunca mais precisei internar caso de Covid.